O Concílio de Trento, como você sabe, teve 3 fases, né? E ocupou um espaço aí de 18 anos. Começou lá com o Papa Paulo III, depois tivemos aí o Papa Júlio II e terminou com o Papa Pio IV. Na verdade, depois o Papa Pio V, São Pio V, resumiu todo o Concílio de Trento, os ensinamentos do concílio, e publicou o chamado Catecismo Romano, que foi o catecismo que guiou a vida da igreja, podemos dizer assim, até por volta do nosso tempo, porque apenas em 1992 que o Papa João Paulo II reformou esse catecismo, atualizou o catecismo do Papa Pio V com o novo catecismo da Igreja Católica que nós temos, ok? Mas não quer dizer que o Papa João Paulo II cancelou os ensinamentos do catecismo romano, nada disso. Apenas o que o Papa João Paulo II fez foi atualizar o catecismo que era lá do século XVI para o século XX. Okay? Então, por exemplo, naquele tempo não havia os problemas de ordem moral que nós temos hoje, por exemplo, a questão de inseminação artificial, as questões de bioética, não haviam lá, né, no século XVI, existem hoje. Então, foi preciso fazer uma reformulação, inclusive, principalmente na parte moral, né, da doutrina moral do catecismo. Mas o catecismo de João Paulo II manteve a mesma estrutura do catecismo de São Pio V. A primeira parte, o credo, a parte dogmática, a segunda parte, a parte litúrgica sacramental, os sacramentos, a terceira parte, a moral católica centrada nos 10 mandamentos, e a quarta parte, a espiritualidade, tendo como foco o Pai Nosso. Então, a estrutura do catecismo de Pio V é a mesma estrutura do catecismo de João Paulo II. E o que foi que o Concílio de Trento analisou? Então, algumas coisas que eu gostaria de ver aqui com você. Por exemplo, o Concílio, ele tratou da doutrina sobre a Escritura, a doutrina sobre a tradição, principalmente porque Lutero, né, inaugurou aquilo que nós sabemos, o livre exame da Bíblia. Cada um pode interpretar a Bíblia sozinho, segundo a inspiração que recebe do Espírito Santo. Foi uma catástrofe. Uma catástrofe porque cada cabeça é uma sentença, e o Espírito Santo, embora ele inspire a cada um de nós quando nós lemos a Bíblia, mas o Espírito Santo não elimina os nossos erros, a nossa incapacidade, as nossas deficiências. Ok? Então o que aconteceu? Daqui a pouquinho já Zwinglio se separou de Lutero, Calvino se separou de Lutero e o protestantismo foi esfacelando o cristianismo. E hoje você tem aí milhares, né? Não são nem dezenas e centenas, são milhares e milhares de denominações protestantes, né? Com nomes diferentes, com igrejas separadas, porque umas discordam das outras e etc. Tem uma que, por exemplo, aceita o batismo só para criança, outra já aceita batismo para adulto, umas têm bispo e sacerdote, outros não têm. Então não há uma unidade, né? O protestantismo, na verdade, ele tem assim, uma nostalgia da unidade. Ele tem saudade da unidade, porque esfacelou a partir da questão de Lutero, da Sagrada Escritura, da interpretação do livre-arbítrio. Então a igreja colocou mais uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, o Espírito Santo nos inspira, mas é preciso seguir o ensinamento do magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja? O Papa e os bispos. Por quê? Porque eles receberam do Cristo a incumbência de analisar a Escritura sem erro. E é muito claro quando Jesus disse para os apóstolos lá em Lucas 10:16, quem vos ouve, vocês a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Entende? Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, uma coisa que o Concílio de Trento deixou claro é que a lógica da salvação, o projeto de Deus para salvar a humanidade é esse. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou a Igreja. Então, nós não podemos seguir o cristianismo sem a Igreja. Porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo prolongado na história da humanidade para levar a salvação. Cristo enviou os apóstolos antes dele subir para o céu. Cristo deu a eles, diz o Catecismo da Igreja,
parte da sua infalibilidade. Parte não, participação na sua infalibilidade. Porque se não houver alguém que interprete a Escritura se divide. Veja, por exemplo, um exemplo importante de nós darmos. O Brasil tem a sua Constituição, mas é preciso ter um poder que interprete essa Constituição, porque senão cada um interpreta de um jeito. Então nós temos o Supremo Tribunal Federal, para que cada advogado, cada juiz não vai interpretar a Constituição como queira. Entende? Todos interpretam, mas quando há dúvida, quem tira a dúvida é o Supremo. A mesma coisa que Cristo fez na igreja. Todos nós lemos a Bíblia e interpretamos a Bíblia. Quando há dúvida, o magistério da igreja define o caminho da verdade. Isso é muito importante para que se mantenha a unidade da fé e a unidade da salvação.